Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo da hidrostática, nessa aula nós vamos falar do princípio de Pascal e do teorema de Arquimedes, tá bom? Vamos lá? Se um fluido estiver contido em um recipiente e este for submetido a uma variação de pressão, todo o fluido e as paredes do recipiente ficam submetidas à mesma variação de pressão. Esse é o princípio de Pascal, e esse princípio ele é usado na prática em diversas aplicações, como por exemplo nos elevadores hidráulicos, nas prensas hidráulicas, freios hidráulicos de automóvel. Então vamos tentar entender um pouco desse princípio de Pascal, matematicamente falando, tá ok? Vamos considerar aqui um fluido que está contido em um recipiente, onde esse recipiente é formado por um embolo de área A1 e um de área A2, onde A2 é maior do que A1. Se eu fizer uma força nesse lado do fluido que possui uma área menor, vamos dizer que aqui nós estamos fazendo uma força F1, ou seja, se exercermos uma pressão desse lado, essa pressão tem que ser transmitida igualmente para o outro lado. Então, esse outro lado vai ficar sujeito a uma força que eu vou chamar de F2. O nosso objetivo é entender a relação de F1 e F2. Como nós fazemos isso? Nós sabemos que a pressão em ambos os lados tem que ser a mesma. E nós já sabemos como que a pressão se relaciona com a força, através dessa equação. Pressão é igual a força sobre a área. Fazendo P1 igual a P2, usando a relação de força dividido por área, nós podemos escrever que F1 sobre a área 1 tem que ser igual a F2 sobre a área 2. Isso implica que F2 é igual a F1 A2 sobre A1. Então, essa é a relação da força 2, que está sendo transmitida ao embolo de área maior, com a força 1 que foi exercida do lado de área menor. O que significa essa equação? Significa que se A1 for menor do que A2, a força transmitida é maior do que a força exercida. Qual a vantagem disso? A vantagem é que, eu fazendo uma pequena força, eu consigo erguer um objeto muito mais pesado, com uma massa muito maior. Então, esse é o princípio de funcionamento dos elevadores hidráulicos. Fazendo uma pequena força, é possível erguer uma carga que possui uma massa grande. Então, como nós podemos relacionar os deslocamentos sofridos por esses dois êmbolos? Se nós fizermos aqui uma força F1 no lado de menor área, esse êmbolo vai sofrer um deslocamento que eu vou chamar de delta x1. Como a pressão é igualmente transmitida, esse outro lado vai ficar sujeito a uma força F2 e vai sofrer um deslocamento que eu vou chamar de delta x2. Porém, ao aplicar uma força F1 desse lado da prensa, nós estamos deslocando um volume. E o volume deslocado tem que ser igual para ambos os lados. V1 tem que ser igual a V2. E como que a gente pode relacionar o volume com a altura, ou seja, com esses deslocamentos ΔX1 e ΔX2? Através dessa equação. Volume é igual a área vezes a altura, que nós estamos chamando de ΔX. Como os volumes em ambos os lados devem ser iguais, a gente vai escrever que A1 vezes ΔX1 tem que ser igual a A2 vezes ΔX2. Isolando, por exemplo, o ΔX2, a gente encontra que é igual a A1 vezes ΔX1 sobre A2. Então, essa é a relação dos deslocamentos sofridos em ambos os lados da prensa. Se A2 é maior do que A1, isso implica que ΔX2 é menor do que ΔX1. Ou seja, o deslocamento sofrido é menor, porém a força transmitida é maior. F2 é maior
do que F1. Foi o que nós vimos na relação de força em ambos os lados anteriormente. Então, pessoal, onde que o princípio de Pascal é aplicado na prática? Existe uma infinidade de aplicações. Por exemplo, os elevadores de automóvel, chamados de prensas hidráulicas, né? Nessas prensas hidráulicas, uma força pequena, ó, F1, aplicada em uma área pequena, transmite uma força grande que é capaz de levantar o automóvel. Então, esse é um princípio de Pascal. Outra aplicação, os freios hidráulicos usados nos automóveis. Quando nós pressionamos o pedal de freio, nós estamos aplicando uma força em um êmbolo de área pequena. Essa força provoca uma pressão que é transmitida igualmente por todo esse fluido de freio, que é o óleo, e transmite então aqui uma força grande que pressiona a pastilha de freio e é capaz de frear o carro. Uma outra aplicação seriam os elevadores de acessibilidade presentes nos ônibus. Funcionam da mesma maneira dos elevadores de carro, através do princípio de Pascal. Outra aplicação são os guindastes hidráulicos. O motor do guindaste faz uma força em uma área pequena. Essa força pode ser pequena, ou seja, não exige muito do motor. E devido ao princípio de Pascal, essa força é transmitida e a força que chega aqui é uma força grande, capaz de levantar uma carga de grande massa. Essa é somente algumas das aplicações, existem outras infinidades. Portanto, esse é um princípio muito importante para ser entendido. Então, pessoal, vamos aplicar o teorema de Pascal em dois exemplos. O primeiro exemplo, ele mostra aqui o sistema de freio hidráulico de um automóvel. Aí a questão é o seguinte, você vai fazer uma força aqui de 50 newtons no pedal. Essa força vai ser transmitida aqui ao longo dessas articulações, tá bom? Vai ser transmitida uma força aqui, nesse ponto, no embolo de área 40 milímetros. Essa força pressiona esse óleo de freio e, por sua vez, transmite uma terceira força aqui no êmbolo de área 80 milímetros. A pergunta é, qual é a força que é transmitida aqui nesse êmbolo de 80 milímetros? Ou seja, qual é a força que vai pressionar a pastilha de freio, fazendo com que a velocidade angular da roda seja reduzida? Então, pessoal, vamos tentar entender esse problema. Quando uma força F de 50 newtons for aplicada aqui nesse pedal, o que é que vai acontecer? Esse pedal vai pressionar essa alavanca e vai acontecer isso. Vai existir uma força F aplicada nessa alavanca, que formando um ângulo de 90 graus. Uma força aplicada ao longo de uma distância, que aqui no caso é 200 milímetros, é o quê? Que nós aprendemos já. É um torque, não é isso? Onde o ângulo é 90 graus, ou seja, o torque é máximo. Então, aqui vai existir um torque, observa o que vai acontecer com o movimento dessa alavanca, tá bom? E essa força também vai ser transmitida aqui, nessa distância de 40 milímetros, tá? Os torques nessas duas articulações são iguais. Então, o torque, que eu vou chamar de 1, é igual ao torque 2. Então, a força 1 vezes o R1 tem que ser igual à força 2 vezes o R2. A força 1 é os meus 50 newtons. O R1 é a primeira articulação, que é 200 milímetros. Então, vai ser 200 vezes 10 a menos 3. É igual a força 2 vezes 40 vezes 10 a menos 3. F2 dá igual a 250 newtons. Quem é essa força F2? É a força que vai chegar lá no êmbolo de área 40 milímetros. Nós precisamos descobrir qual é a força transmitida para o êmbolo de 80 milímetros. Para descobrir, nós aplicamos o teorema de Pascal. F1 sobre a área 1 é igual a F2
sobre a área 2. Esse F1 é no êmbolo de 40 milímetros quadrados. E esse lado F2 é no êmbolo de 80 milímetros quadrados. Então, essa força no êmbolo de 40 milímetros quadrados, nós encontramos que vale 250 newtons, dividido pela área 1. Ó. Só que observe que essa área 1 está em unidades de milímetro quadrado. Nós precisamos expressar na unidade do SI. Então, é 40 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. A mesma coisa a gente faz para o êmbolo de área 80 milímetros. Então, aqui vai ficar 40 vezes 10 a menos 6, tem que ser igual a F2 sobre 80 vezes 10 a menos 6. Essa F2, que é a força transmitida no êmbolo de área 80 milímetros, que é o objetivo da nossa questão, vale 500 newtons. Essa é a força que vai pressionar a pastilha de freio. Vamos então para mais um exemplo de aplicação do princípio de Pascal. Esse exemplo ele fala de um elevador de acessibilidade dos ônibus. Aí ele diz o seguinte, que esse elevador ele funciona com princípio hidráulico e que a área do pistão que está conectada à plataforma, ou seja, a área que vai levantar a carga, possui uma área 5 vezes maior do que a área da tubulação conectada à bomba. Então, tem uma bomba, tá bom? Ela está conectada a uma área pequena, vai exercer uma força nessa área pequena, que vai transmitir uma força grande nessa plataforma aqui, ó, que vai ser permitido levantar o passageiro com a sua cadeira de rodas. Aí ele diz, deseja-se levar uma pessoa ó, de 65 quilos de massa em uma cadeira de rodas que tem massa de 15 quilos, sobre uma plataforma que tem massa de 20 quilos. Qual deve ser a força exercida pelo motor para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Então, pessoal, como a gente vai tratar esse problema? Nós temos aqui um elevador hidráulico, ele tem uma área menor, que é onde está conectada a bomba, está ligada a uma área maior, que é a área onde está conectada a plataforma, tá? Então, aqui, esse lado é a bomba, esse lado de cá, a plataforma. Nessa plataforma, nós temos uma cadeira e uma pessoa. Tanto a cadeira como a pessoa e também a plataforma possuem massa. Então, eu tenho uma força peso aqui, que eu vou chamar de peso da plataforma. E eu tenho uma força peso aqui, que é o peso da pessoa mais a cadeira. Para que esse cidadão suba com velocidade constante, eu tenho que ter uma força aqui para cima, ó, que é a força que vai ser transmitida através da bomba, que se iguale a essa soma das forças peso, tá bom? Que me dê uma resultante igual a zero. Então, aqui desse lado vai existir uma força F1, nós estamos procurando qual é o valor dessa força para que o passageiro com sua cadeira de rodas suba com velocidade constante. Então, primeira coisa a se fazer é determinar qual é o valor de F2. F2 tem que ser igual ao peso da pessoa mais o peso da plataforma mais o peso da cadeira. Então, F2 é igual à massa da pessoa vezes a gravidade, mais a massa da plataforma vezes a gravidade, mais a massa da cadeira vezes a gravidade. Então, meu F2 vai ser igual a massa da pessoa é 65 quilos, mais a massa da plataforma é 20 quilos, mais a massa da cadeira é 15 quilos. Tudo isso multiplicado pela gravidade, que é 9,8, nós encontramos aqui que a força 2 tem que ser igual a 980 newtons. Então, essa é a força que precisa ser transmitida
lá para a plataforma. Para a gente encontrar a força que deve ser aplicada pela bomba, ou seja, pelo motor, basta aplicarmos o teorema de Pascal. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. O problema nos disse que a área maior, ou seja, A2, a área que está na plataforma, é 5 vezes o valor da área A1. Então, F1 sobre A1 tem que ser igual a 980 sobre 5 vezes A1. Esses A1s se cancelam. Isso implica que F1 vai ser igual a 196 newtons. Então, essa é a força que o motor deve aplicar para que uma força de 980 newtons seja transmitida na plataforma, capaz de levantar o passageiro e sua cadeira de rodas com velocidade constante. Nós vamos falar agora do princípio de Arquimedes. Vocês já observaram que quando um objeto está submerso em um líquido, fica mais fácil de erguer esse objeto? Provavelmente sim, né? Isso é justificado pelo princípio de Arquimedes, que diz o seguinte, que quando eu tenho um objeto e esse objeto está total ou parcialmente submerso em um líquido, ele fica submetido a uma força direcionada para cima, que é chamada de empuxo. E esse empuxo, ele é igual ao peso do líquido deslocado por esse objeto, tá? A massa do líquido vezes a gravidade. Nós sabemos que massa pode ser escrito como a densidade vezes o volume, então o empuxo é calculado por essa equação. Vamos entender matematicamente o que significa e como nós podemos chegar nessa equação. Então, pessoal, para a gente compreender o princípio de Arquimedes, vamos considerar um objeto que tem densidade ρ, submerso em um líquido que tem densidade ρ do líquido, tá? Vamos colocar todas as forças que existem aqui atuando sobre esse objeto. Como ele tem massa, tem uma força aqui gravitacional, mg, para baixo. A quantidade de líquido que tem aqui, ó, embaixo, exerce uma força para cima, que eu vou chamar de F2. E a quantidade de líquido aqui de cima exerce uma força para baixo, que eu vou chamar de F1. Como que a gente pode escrever essa força resultante? A força resultante vai ser igual a F2 menos F1 menos a massa vezes a gravidade. Nós já sabemos que a força pode ser escrita como a pressão vezes a área e a massa pode ser escrita como a densidade vezes o volume. Fazendo isso, a nossa força resultante vai ficar igual pressão 2 vezes a área, menos pressão 1 vezes a área, menos a densidade vezes o volume, vezes a gravidade. E aqui nós sabemos que P2 menos P1, ou seja, a diferença de pressão, é dada pela gravidade, pela densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, a nossa força resultante vai ficar igual densidade vezes gravidade vezes altura, essa é a densidade do líquido, né? Vezes a área, menos a densidade do objeto, vezes o volume, vezes a gravidade. Nós sabemos que altura vezes área é volume, então a força resultante é igual à densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes o volume, menos a densidade do objeto, vezes a gravidade, vezes o volume. Vamos entender, então, essa equação, tá? Esse primeiro termo, que está associado com a densidade do líquido e o volume, representa o peso do líquido. Esse segundo termo representa o peso do objeto. Esse primeiro termo é conhecido como empuxo, tá? Então, o nosso empuxo é calculado como sendo a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume, como nós tínhamos visto anteriormente. Então, pessoal, nós aprendemos aqui com o princípio de Arquimedes que a força resultante em um objeto que está dentro de um líquido é igual ao empuxo menos o peso do objeto, onde o empuxo
é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume, e o peso do objeto, que seria a sua massa vezes a gravidade, é a densidade do objeto vezes a gravidade vezes o volume. Então, nós podemos ter três situações. A primeira delas é o que acontece se a densidade do líquido for maior do que a densidade do objeto. Se a densidade do líquido é maior, isso significa que o empuxo é maior do que o peso. Isso faz com que a força resultante seja maior do que zero, o que implica em uma aceleração para cima, ou seja, o objeto vai subir, tá bom? Se, por exemplo, o empuxo for menor, consequentemente a densidade do líquido menor do que a densidade do objeto, a força resultante é menor do que zero. Isso implica em uma aceleração para baixo e o objeto afunda. Por fim, se a densidade do líquido for igual à densidade do objeto, nós teremos uma força resultante igual a zero, o que implica em uma aceleração igual a zero. Ou seja, o objeto nem sobe nem afunda, ele vai ficar em equilíbrio em uma dada posição. Com isso, nós finalizamos o nosso estudo a respeito da hidrostática. A partir desse momento, nós estamos aptos a começar a estudar esses fluidos em movimento, ou seja, a hidrodinâmica. Nos encontramos então no próximo vídeo. Obrigada e até mais.